Congresso Nacional aprovou no início de junho o projeto de lei complementar número 18, que reduz as alíquotas do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, em produtos e bens de serviço que classifica como essenciais. O projeto, agora lei, estabelece um teto máximo para o ICMS nas áreas de combustíveis, energia, transporte público e telecomunicações. Então, ele tem sido duramente questionado em muitos segmentos. É acusado de ser um projeto meramente eleitoreiro, uma tentativa de lançar cortinas de fumaça sobre a causa real dos aumentos sucessivos nos preços de combustíveis. Mais do que isso, o projeto joga nas costas dos estados e principalmente dos municípios os custos da redução tributária que afetará serviços essenciais como saúde e educação. Trazendo essa questão para dentro das universidades paulistas, há dúvidas também sobre a possibilidade de que a redução na arrecadação dos estados afete o orçamento da Unicamp, da Unesp e da USP. Afinal, os recursos das universidades vêm da cota parte do ICMS paulista destinado a elas. Eu sou Cristina Segato. E eu, o Paulo Samartim. Para falar sobre essas questões, convidamos hoje o professor do Instituto de Computação, Paulo César Sento Ducati. Ele é presidente da Unicamp e coordenador do Fórum das Seis, e tem acompanhado de perto as questões ligadas à tributação e ao ICMS no estado de São Paulo. Professor, qual é o impacto real, o impacto efetivo que essa lei pode causar nos preços dos combustíveis, da eletricidade e da comunicação? Olá a todos e todos que nos ouvem nesse podcast da Unicamp, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Conversando um pouco sobre esse tema. Paulo, a questão do impacto, né, dessa lei que reduz, né, algumas alíquotas de ICMS, né, definindo um teto de 17% ou 18%, dependendo do estado, no caso do estado de São Paulo, 18%, e alguns exemplos que eu vou dar vai ser sempre se referindo ao estado de São Paulo, terá um impacto muito menor, né, do que vem sendo anunciado tanto pelo governo quanto pelo governo federal, quanto pelo próprio governo estadual. Por que eu digo isso? Bom, nessa lei tem um rol de produtos e serviços que, em tese, reduziriam as suas alíquotas, né, no caso do estado de São Paulo, como eu disse, para 18%, porém, vários dos produtos e serviços que estão nesse rol já têm alíquotas muito inferiores aos 18%. Por exemplo, o diesel, no estado de São Paulo, é 13,3%, né? Energia elétrica consumida por residências, né, que consomem até 200 kWh mês, também já tem 12%, a alíquota é 12%, né? Inclusive, no caso da aviação, né, se alguém tem alguma expectativa de redução de preço de passagem ou transporte aéreo de cargas, também não vai ter reduzido, porque o querosene de aviação comercial para transporte de passageiro e de carga também é 12%. Né? Então, basicamente, no estado de São Paulo e na grande maioria dos estados vão ter alguma pequena redução, né, no preço da gasolina, do álcool, né, e dos serviços de telecomunicação. No caso de energia elétrica, quem vai ter redução, alguns setores, né, vão ter redução, mas essas pessoas, esses setores que terão redução, né, serão as classes mais abastadas, são as pessoas que consomem mais do que 200 kWh mês. Tá?
certo? Então, os ricos que moram nos jardins, que têm piscinas aquecidas, esses terão redução de 25% para 18% no ICMS da sua energia que paga, né? Os donos de jatinhos, né, também terão redução de 25% para 18% no querosene que ele paga para andar no seu jatinho particular. Nós que, quando andamos no avião comercial, não vamos ter nenhum impacto, porque a alíquota desse querosene já é 12%. Portanto, você tem diversos produtos, né, que estão na cesta, foram colocados na cesta, mas em nenhum estado se cobra uma alíquota maior do que os 17% ou 18%. E reforçando, no estado de São Paulo, a alíquota base do ICMS é 18%, portanto, quando a gente fala no estado de São Paulo, o teto seria 18%. Então, na realidade, o impacto, né, para a sociedade como um todo, quem vai mais sentir um impacto de redução nos seus gastos são as classes mais abastadas, né, são os ricos desse país. O Congresso, né, junto com o governo federal, conseguiu aprovar uma lei, né, que reduz ainda mais, né, os poucos impostos pagos pelas classes mais altas e as classes menos favorecidas da sociedade vão continuar pagando a mesma quantidade de imposto que teria. Como eu disse, por exemplo, o diesel não vai ter redução. Portanto, os caminhoneiros, ao abastecer o seu caminhão, né, para fazer o seu transporte, também não vai ter redução dos diesel. Isso a gente já pode ver nos postos de gasolinas, né, que você tem a gasolina e o álcool caiu um pouco o preço, né, mas o diesel tem aumentado. Na realidade, na questão dos combustíveis, é a política de preço, né, de precificação da Petrobras que trouxe todo esse problema, toda essa questão, né, para o nosso país. E, inclusive, a do Unicamp já fez um belo podcast sobre isso, discutindo, né, essa questão e o que está por trás realmente dos preços mais altos dos combustíveis. Então, assim, de uma forma geral, né, a lei aparentemente parece ser alguma coisa boa, né, porque reduz alguns custos, mas, por outro lado, na realidade, ao reduzir os impostos de ICMS, você está reduzindo recursos, né, para a educação e saúde. Ou seja, a classe mais desfavorecida desse país, além de não sentir os impactos dessas reduções dos impostos, sentirão impacto na redução da qualidade do atendimento no SUS, na saúde de uma forma geral e da educação, né? Mais uma vez, é a classe mais desfavorecida pagando o pato, né, de algum tipo de ajuste nesse país. O que o governo realmente deveria fazer era uma reforma tributária aumentando os impostos, né, das classes mais favorecidas, por exemplo, instituindo impostos sobre transmissão de fortunas, né, os lucros que nesse país, o Brasil é um dos únicos países no mundo que não cobra imposto sobre lucro, né, das empresas e assim por diante, né? Então, mais uma vez, tomamos o caminho completamente equivocado para tentar resolver um problema. Professor, como você apontou, o diesel não terá redução nenhuma de preço. E é o transporte por diesel que está na base da economia brasileira. Então, qual o impacto efetivo que a medida poderá causar no conjunto da nossa economia? Então, o impacto é praticamente zero desse ponto de vista, por exemplo, de ajudar a reduzir a inflação, reduzindo os custos dos transportes rodoviários, que é o meio principal de transporte de carga no país. O diesel não vai ter a redução dos impostos, mas na questão do transporte, que também está incluso na Lei 194, não é só o diesel, né? Você tem outros impostos que incidem em cima da questão do transporte, mas todos eles, em todos os estados, como eu disse, também já são abaixo dos 17%, portanto, também não vão ser reduzidos, né? Então, nessa questão de logística, de transporte de cargas, né,
coisa, não haverá nenhuma redução, portanto, não terá nenhuma contribuição, né, para a redução da inflação, dos níveis elevados de inflação que nós estamos vivendo. Como eu disse anteriormente, né, mais uma vez, é a classe mais desfavorecida ajudando a sustentar e a aumentar os lucros né, das classes mais favorecidas do pico da pirâmide social no país. Professor, diante desse cenário que você expôs, há algum risco real de termos uma redução significativa, pelo menos, da quota-parte do ICMS destinado às universidades públicas paulistas? Ou seja, pelos seus cálculos, qual será o impacto do projeto nos recursos destinados às nossas universidades? Bom, essa questão, né, que nos afeta bastante, né, uma vez que os recursos destinados à universidade é um percentual, no caso aqui nosso, 9,57% do que é denominado cota-parte do Estado do ICMS. Então, se há uma redução no ICMS, há também uma redução, né, dos repasses para as universidades. Mas aí a gente precisa, né, colocar, primeiro, algumas estimativas, né, que foram publicadas em grandes jornais, em grandes veículos de comunicação, inicialmente feito pelo governo do Estado, né, claramente estão superdimensionando as possíveis perdas do ICMS. Né, começaram a ser dito aí em torno de 15,2 bilhões nesse ano, depois já reduziram significativamente esses valores, mas ainda são eles ainda estão superestimados. Por que estão superestimados? Primeiro que para esse ano a lei 194 ela começou a valer em 23 de junho, né? Portanto, você tem basicamente 6 meses de arrecadação, onde vai haver uma certa redução do ICMS nos combustíveis e, basicamente, né, ali na grande maioria dos casos, é gasolina e álcool. Os outros itens que estão, e telecomunicações, mas os outros itens que estão na lei não sofrerão redução de ICMS. Portanto, aparentemente, os cálculos, quando o governo faz e anuncia que vai ser de perda, né, tudo indica que o cálculo é feito em cima de uma cesta que, para quem acompanha a arrecadação do ICMS, o ICMS no estado de São Paulo, ele é apresentado nos seus relatórios anuais, né, com 5 grandes itens de arrecadação, onde um deles é o chamado preços administrados, onde estão todos esses itens que sofrerão ou que supostamente sofreriam a redução do ICMS. Só que dessa cesta tem muito mais outros produtos que nem estão na lei, portanto não vão ter o ICMS reduzido. E quando você faz a conta, os valores que o governo tem anunciado batem um pouco com o total da arrecadação dessa cesta, e não uma parte, né, dessa cesta. Outra questão para esse ano, como eu estava dizendo, a redução do ICMS vai acontecer em torno de 6 meses. E os valores que eles colocam são valores do ano, que como se tivesse em vigor essa lei durante todo o ano de 2022. Portanto, esse ano vai ser menor do que outras possíveis perdas. Mas quando a gente faz algumas estimativas, né, e a gente tem ouvido aí o CRUESP, os reitores das universidades, né, falando e lamentando as perdas, que tem que lamentar mesmo, mas a gente não vê, por exemplo, né, eles lamentando e reclamando das perdas que as universidades têm há muitos anos, né, devido aos que nós do Ford da 6 denominamos como descontos indevidos da nossa base de cálculo dos 9,57, que são descontados esse ano quase 1 bilhão e 400 de programas da educação, mais juros e multas do ICMS pagos em atraso, da dívida ativa, né,
que totalizam, né, um valor similar ao que vai ser perdido esse ano do ICMS, né, devido à redução de 25% para 18% na gasolina, no álcool e na telecomunicações, que basicamente são só esses 3 itens que realmente terão redução do ICMS. Né? Seria muito importante que também os reitores, né, tivessem discutindo com o governo do estado essas reduções. Além disso, né, a gente não pode deixar de falar nas isenções fiscais que, por exemplo, para o ano que vem, né, a LDO que acabou de ser aprovada pela Alesp, né, pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, está prevendo em torno de 83 bilhões de isenções fiscais, entre isenção fiscal de ICMS, IPVA e outros impostos. Só de ICMS a previsão é de 53 bilhões. Então, existem muitos recursos da onde poderia ser tirado, né, para ajudar a combater toda essa questão, né, que está em pauta na sociedade, né, principalmente aí reduzir, né, a fome, né, dos menos favorecidos, garantir pelo menos 3 refeições ao dia para cada um cidadão que mora nesse país. Você tem muitas outras maneiras de reduzir, combater essas questões, né, sem precisar retirar dinheiro da saúde e da educação, que é o que está acontecendo, né, com esse plano. Então, assim, no cálculo geral, né, de redução do ICMS, se a gente for comparar com o que está previsto, que estava previsto nos orçamentos das 3 universidades, o que a gente vai poder dizer é que não vai ter nenhuma redução, né? Não vai ter o aumento que poderia ter, porque a arrecadação do ICMS do Estado de São Paulo está com a arrecadação bem superior ao que foi previsto o ano passado para ser arrecadado esse ano. Então, a gente não vai ter uma redução no que estava previsto. A gente não, com essa lei, né, e com essa redução das alíquotas do ICMS, o que a gente vai realmente ter é um crescimento menor do ICMS do que foi previsto, né, do ano passado, em relação ao que foi previsto o ano passado. Até agora, no meio, com 6 meses de arrecadação, né, o ICMS do Estado de São Paulo está em torno de 17% maior do que foi arrecadado nos 6 primeiros meses do ano passado, ou seja, mais de 5% maior do que a inflação, né, anual. Então, não existe nenhum motivo de pânico para, né, que se a gente entre num pânico dizendo que as universidades vão perder muito recurso e não vão ficar sem nenhum recurso. A gente vai deixar de arrecadar alguns valores que a gente arrecadaria, que é importante para poder a recuperação e melhoria da universidade, né? Mas existe espaço, né, para que as reitorias, né, continuem com a discussão, principalmente no nosso caso do Fora das 6, da nossa database, sem nenhuma restrição nessa questão. Encerramos aqui o episódio 19 do podcast ADU. Neste episódio, falamos com o professor Paulo César Cento Ducati, presidente da Unicamp e coordenador do Fórum das 6, sobre o projeto de lei que altera a alíquota do ICMS. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos episódios do nosso podcast. Até lá!